Tá gravando. Esqueci de botar aqui o Google Meet aqui no meu celular. Então. Deixa eu só me auto-aceitar aqui. Beleza. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, todos bem-vindes. Vamos começar o nosso terceiro encontro, agora 15 de março. Depois de eu e Gustavo conversarmos bastante sobre como a gente quer planejar as aulas e coisas do tipo, a gente... Vou dar uma mudada também, uma coisa que eu quero testar várias formas de poder planejar aulas e tocar as aulas. Então, quero aproveitar esse momento então para a gente poder fazer cada vez coisas mais dinâmicas. Então, vou pedir para vocês me ajudarem durante as aulas. E aí, dessa vez, eu vou dar nome aos bois. Então, eu vou denominar a quem perguntar as coisas em vez de simplesmente perguntar a todos e ninguém responder nada. Então, espero que vocês colaborem. Não precisa responder se não quiser. Se não souber, também não tem problema. A gente não saber é algo normal também. Algumas coisas. E eu também não vou usar slide hoje, provavelmente daqui em diante também não. Porque eu quero que seja algo mais dinâmico também e que vocês prestem mais atenção. Então, não vai ter bem uma revisão essa semana, porque a gente vai acabar revisionando várias coisas durante a aula mesmo. Então, aqui a gente vai começar já com uns gráficos para a gente poder estudar os gráficos e a partir daí entender qual é o dessa semana, que essa semana a gente vai falar principalmente de movimento uniformemente variado, que é quando tem aceleração. Semana passada a gente estudou coisas sem aceleração, então a gente vai estudar coisas com aceleração nessa semana. Então vamos primeiro aqui estudar alguns gráficos para entender algumas coisas. Vamos lá? Que a gente tem um gráfico, e se você reparar bem, que é importante ser dito, porque é sempre importante quando vamos analisar gráficos, nós olharmos bem quais são as unidades que estão regendo aquele gráfico. Então, aqui a gente tem a distância, né, que aqui está por D, eu sei que é a distância porque está aqui em metros, e tem tempo aqui também, que está em segundos. Duda, você está aí? Você pode me ajudar? Fala. Se você olhar, só olhando o gráfico, sem precisar fazer contas, você sabe me dizer qual é a velocidade média desse percurso aqui no carro? Pode ser um ser humano andando também? Qual foi a velocidade dele saindo aqui do zero até nos 6 segundos aqui? A velocidade média? Isso. Aqui vai ser. Nossa, pior que eu não tô conseguindo ver o que tá escrito ali. Não tá conseguindo? Vou dar zoom aqui. É um 2? Isso aqui é um 2. Não é muito bonito, não. O tempo, né? O gráfico. Oi? Distância pelo tempo? Como é que é? Desculpa. A distância pelo tempo, né? Isso. De quanto você acha que é a velocidade aqui? Sem precisar fazer só olhando. Agora você. Deixa eu ver. Pode chutar, não pode? Pode, fica à vontade. Seria. Sei lá, 3? Ou não? Por que você acha que é 3?
Porque velocidade é distância pelo... Não, peraí, eu olhei errado. É, porque eu acho que velocidade é distância pelo tempo, né? Certo. Então, é porque eu tô andando aqui, é o meu que eu tô vendo aula. Calma aí. Tudo bem. É distância pelo tempo. Sem distância pelo tempo. Ah, Luiz, sei não. Veja bem, vamos ver então aqui. Primeiro, vamos olhar aqui, a gente tem a posição, então, durante toda a posição dele. E aqui a gente tem um tempo, certo? Olha isso aqui. Quando nós estamos em 1 segundo, a posição dele é a posição 2. Então, no caso, 2 metros. Ele está no 2 metros. Quando passamos para os 2 segundos, ele continua em 2 metros. Quando ele está em 3 segundos, qual é a posição? 2 metros também. Então, veja bem, a gente consegue reparar que a posição não está variando com o tempo. O que é velocidade? Que é a pergunta que tem aqui em seguida. O que é velocidade? Repete, por favor. A última parte só. Olha, o que a gente consegue reparar é que a posição ela não está variando com o tempo. Tá vendo? Ó, em 2 segundos ele está em 2 metros, em 3 segundos ele também está em 2 metros, aos 4 segundos ele também está na posição 2 metros. Se a posição não varia com o tempo, qual é a velocidade? Então, melhor Se a ainda do posição que. não varia, a velocidade é zero, ué. Não é não? Exatamente, exatamente, exatamente. Então aqui a gente tem uma velocidade de zero. Gente, por que tá todo travando meu PC, velho? Olha isso. Metros por segundo. Tá todo travado meu PC. Por algum motivo hoje ele tá arregaçado. Eu não sei se é. Acredito que. Então, por que ele é 0 metros por segundo? Porque o que a gente estudou semana passada foi justamente o que é velocidade, o que é movimento. E o movimento, ele é justamente a variação da posição no tempo. Então, por que eu falo que é importante a gente reparar nas coisas? Porque nesse caso, a posição ela não varia com o tempo. Então não existe velocidade. Por isso que a pergunta em seguida aqui é justamente o que é velocidade. E a velocidade é o quê? É a variação da posição no tempo. Então, V. Ai, gente, tô incomodado porque eu não tô conseguindo escrever direito. Porque meu PC tá muito travado. É. Possível, velho. Tô horrível. Tá. A gente vai levando assim qualquer coisa. Qualquer coisa eu acho que eu reinicio o computador. Então, tudo bem. Então, a gente se lembrou da semana passada que a velocidade é justamente a variação da posição no tempo. E qual é essa velocidade? Justamente que, se a posição não está variando no tempo, então vejamos que a posição aqui ela é sempre a mesma, quer dizer o quê? Quer dizer que não há velocidade nesse tempo. Então, se não há velocidade, ele está parado. Então, nesse caso aqui, ele está parado. Então, aqui, eu peguei aqui um gráfico muito similar ao de cima, aqui embaixo, né?
um gráfico bem... Se a gente reparar aqui, o que está os dados que a gente está estudando, né? Então, a gente tem aqui a distância, e nesse caso aqui a gente tem um y, e aqui a gente tem o tempo, e aqui a gente tem x. Então, não é exatamente a mesma coisa, são coisas diferentes. Então, mas se a gente reparar bem, existem semelhanças bem grandes entre os gráficos, né não? Então, primeira coisa que a gente pensa aqui nesse caso é qual é essa função? Qual é essa função? Gleice, você pode me ajudar a entender qual função é essa? Tava sentindo que ia ser pra mim. Vai ter Ai, para todo mundo. não sei. Então, Calma. eu vou te ajudar. Vamos fazer essa lista. Aqui eu deixei uma tabelinha para a gente fazer. Vamos ver como é que funciona essa tabela. Essa tabela ela funciona de que, de acordo com um valor de x, nós teremos um valor de y, certo? Então, vamos colocar valores de x aqui. Então, aqui a gente tem, quando x for 1, segundo o gráfico, qual é o valor de y? 2. Então, beleza. Então, quando x é 1, é 2. Quando x for 2, qual é o y? 2. Então, também é 2. Que em 3, trivialmente, já que a gente está continuando, a gente imagina também que quando for 3 também é 2. Então, a gente repara que esse gráfico ele também é constante. Então, ele também não está variando. Então, aqui eu chamei de f de x, mas f de x é igual a y, viu, gente? Pode ser igual a y, é a mesma nomenclatura. Só quer dizer que, o que quer dizer f de x? Quer dizer que existe uma função em função de um x. Só que percebam que, independente do valor de x que eu colocar aqui, nós teremos apenas um resultado. Então, se eu botar 1 aqui, a gente vai ter um resultado. Se eu botar 2 aqui, teremos apenas um resultado. Então, f de x é igual a... Inglês? Oi. Quando a gente repara no gráfico, as posições, independente do x que a gente colocar aqui, ela é sempre a mesma resposta, que é 2. Então, f de x é igual ao quê? Eu tô em dúvida e eu tô com medo de falar a resposta. Quer chutar, não? Pode chutar, sem medo. Ai. Acho que eu não quero, não. É 2. Olha aqui, quando y é sempre 2, independente do x que eu colocar aqui, vamos fazer isso aqui, colocando essa função aqui. Vamos lá. Quando a gente tem f de 1, não sei. Muta para mim, por favor, aí. Alguém tá com o microfone aberto. É 2. Infelizmente, o meu computador é muito travado. Tá ficando horrível. Então, aqui, ó, quando for 1, aqui é 2. Quando o f for 2, o f não, quando o x for 2, a resposta também é 2. E quando f for 3, x também é 2. Então, a gente pode reparar aqui que existe uma relação entre os gráficos. Eles são muito parecidos, né? O que está mudando são só as informações aqui. O sistema deles é bem parecido, só que olha a velocidade aqui, ela é 0. E aqui, f de x, então,
o y é igual a 2. Essa função é igual a 2. A função é 2. Então, para funções constantes, parece que se você compara funções constantes com velocidades, com gráficos de posição por tempo, onde também é constante aqui, só paralela ao eixo horizontal, a velocidade é zero. Tá. Talvez você não tenha entendido bem ainda, mas a gente vai analisar isso cada vez mais, para a gente poder chegar cada vez em conclusões melhores. Então, vamos lá. Aqui eu tenho outro gráfico, esse gráfico também é conhecido, né? Eu acho que é um gráfico que a gente estudou na semana passada. E os cachorros voltaram a latir toda semana, como sempre. Então, a gente tem aqui o quê? A gente tem que também a posição em metros pelo tempo em segundos. Bem, qual é a diferença desse gráfico para o outro? Aquele outro ele estava só na horizontal, esse aqui ele está aqui na variação dele, assim, ele está indo tanto na horizontal quanto na vertical, né? Então, Cauã, tá aí, Cauã, pode me ajudar? Não? Eu disse que não. Regi, tá aí? Oi. Cauã tá sem microfone no computador. Ele disse no chat. Tá, tranquilo então. Então vamos continuar aqui. Depois a gente dá uma olhada nisso, dele participar junto com a gente. Se livrou dessa vez. Então, a primeira questão que tem aqui é: você acha que existe velocidade nesse período aqui? De 0 até 6 aqui. Você acha que existe uma velocidade aqui? Acho que sim, porque a posição tá variando. Exatamente. Olha bem aí, ó. Coisa que a gente aprendeu na passada. Então, existe velocidade? Sim. Posição varia. É impossível de escrever. Olha isso. Então, beleza. De acordo com o que você sabe, assim, do que você já estudou no ensino médio e tal, deixa eu passar aqui na frente. Você acha que essa velocidade, ela é positiva ou ela é negativa? Acho que é positivo. Por que você acha que ela é positiva? Tá aí o problema, eu não sei. Mas porque os números são positivos, talvez, porque tá subindo na reta. Não sei direito, não. Tá. São boas respostas. Esse tipo de raciocínio é um raciocínio importante. Mas vamos ver a fundo o que por que será que é positivo? Vamos analisar, então, como é que está variando a velocidade, na verdade, como é que está variando a posição no tempo. Então, aqui, olha, quando a posição for, na verdade, no instante 1, a posição era 1. Então, no instante 2, a velocidade passou a ser 2. No instante 3, na verdade, velocidade não, a posição. A posição passou a ser 3. Tô com um problema de dicção. Na 4, a posição passou a ser 4. Então, se a gente analisar, vamos interpretar o gráfico. A gente está muito acostumado a simplesmente pega o gráfico e tal, assim, vamos analisar o gráfico das coisas, porque é muito importante que essas matérias, o Enem, ele usa muito gráfico. Então, se você consegue interpretar o gráfico, saber o que o gráfico está te dizendo, você vai conseguir extrair toda a informação possível do gráfico. Então, aqui, olha, se com o passar do tempo a posição está aumentando, então, olha, passou 1 segundo, a posição aumentou 1. Passou mais 1 segundo, a posição aumentou 2.
Ou, no caso, mais 1 segundo, mais 1 metro, né? Então, mais 1 segundo, mais 1 metro aqui. Então, se com o passar do tempo a posição está cada vez maior, quer dizer, então, que é positivo. Se fosse análogo, se fosse contrário, se quando fosse 6, a posição fosse 0. E quando, na verdade, o contrário. Se no tempo 0 a posição fosse 6 e no tempo 1 a posição fosse 5, quer dizer que a posição diminuiu. Com o passar do tempo diminuiu, então a velocidade ela é negativa. Então, nesse caso aqui, ela é positiva ou ela é negativa? Ela é positiva. Relembrando, porque ela é positiva, porque com o passar do tempo, a posição é cada vez maior. Show? Tem um show. Analisando aqui o gráfico, Regi, com o passar do tempo, a gente vê que a posição está cada vez maior. Qual será a posição do corpo quando ele chegar no 90 segundos? 90 metros. Exatamente. Então, 90 metros. A gente sabe disso porque só de analisar o gráfico, a gente vê que a cada 1 segundo, 1 metro. Então, quando chegarmos a 90 metros, quando chegarmos no tempo de 90 segundos, teremos 90 metros em relação ao início, né? O início aqui é o 0. Então, acho que a gente está começando a entender o que tem nesse gráfico aqui. A próxima questão aqui é: qual é a velocidade média desse corpo aqui? Você sabe, Regi, me ajudar pensando aqui, qual será que é a velocidade média? Não sei. Acho que sei lá. O quê? Metros por segundo? Exatamente. 1 metro por segundo. Isso é importante, lembrando, as unidades de medida são sempre muito importantes. Prestem atenção nas unidades de medida. Aqui está em segundo e aqui está em metro. Então, metros por segundo. Por que é 1 metro por segundo? Porque, igual eu falei, se a cada 1 segundo ele está aumentando 1 metro, parece trivial, né? Assim, quando você pensa, realmente, se ele andou 1 segundo, em 1 segundo ele andou 1 metro, deve ser 1 metro por segundo, né? Então, show, parabéns aí. Estamos conseguindo entender o que esse gráfico está nos dizendo. Numa questão, pessoas que não conseguem interpretar os gráficos, numa questão desse tipo aqui, ela ia querer jogar em formulinha. Ah, qual é a formulinha? Aí ia falar lá, a posição... Senti, viu? O quê? Senti essa daí. Não, mas é justamente para quem... Não, tô brincando. Para a gente começar a pegar. Então, posição é o quê? É velocidade pelo tempo. Tá. Por que eu sei que é isso aqui, né? É metros por segundo vezes segundo. Então, a resposta no final vai ser em metros. Ok, então, vou tirar aqui, né? Então, eu sei que é isso aqui. Ah, eu quero quanto? Eu quero a velocidade. Então, vamos pegar e passar dividindo. Aí, formulinha. Tudo é fórmula. V. Ai, Jesus. Posição pelo tempo. Beleza. Então, agora é só pegar uma relação de posição e tempo aqui e saber qual é. A pessoa ia ficar aqui, V, então é igual. Temos 5 metros, né? 5 metros, então vamos fazer 5 menos 0 é 5. Qual é o tempo? 5 segundos para levar isso aqui. Dividido por 5. Igual a 1. O tempo que ele levou para escrever isso aqui, você tem que bater o olho e entender. Você fala, é só isso. Você tem que bater o olho e você não precisa calcular se é positivo ou negativo. A reta está aumentando com a... Você olha aqui,
Aumentou de 1 para 2, de 2 para 3, de 4 para 5? Aumentou. Então já é positiva. Aumentou em quanto? Aumentou em 1. Então é 1 metro por segundo. A gente tem que começar a interpretar o gráfico cada vez mais rápido para ganhar tempo. Para a gente evitar ficar fazendo conta demais, sabe? Eu acho que a parada da física é cada vez você conseguir pegar cada vez mais rápido as contas só de você entender as coisas. Então aqui a gente já começou a ter uma maldade sobre as coisas aqui, porque o que a gente levaria para responder isso aqui? Se perguntasse para a pessoa qual é a posição dele em 90 segundos, a pessoa ia ficar aqui, fazendo continha para poder descobrir. Primeiro ia querer achar a velocidade, aí depois que achar a velocidade ia jogar aqui para achar a posição no tempo. Gente, bate o olho e interpreta. A ideia é essa. Você tem que, quando vocês fizerem questões no vestibular e tal, nos cursinhos que você está fazendo, no livro, alguma coisa assim, tem que bater o olho e entender. Falar que, opa, 1 metro por segundo. Algumas coisas você vai precisar de um pouco mais, vai precisar de conta, não tem jeito. Mas, aos poucos, você vai pegando cada vez as coisas mais rápido. Então, vamos continuar aqui. Então, a gente já sabe qual é a velocidade. Então, vamos ver aqui, então, qual será que é a aceleração média disso aqui? Aceleração. Então, tá entrando assim já no nosso tema já, né? Regi, qual a aceleração que você acha que tem nesse movimento aqui? Esse período. Quanto de aceleração? Qual será que é a aceleração disso aqui? Só olhando. Eu acho que é mesmo que a velocidade. Você acha que então que é 1 metro por segundo? Tá. Então, entra no tema de coisa que a gente não falou na última semana, que é justamente o que é aceleração. Então, eu vou falar aqui para vocês agora. A gente aprendeu que, na semana passada, e agora revisando, que a velocidade é uma variação da posição. Ok. Então, de acordo com quanto uma velocidade varia, é a velocidade... de acordo com quanto a posição varia, é a velocidade daquele corpo. O que é aceleração? A aceleração é basicamente a variação da velocidade. Então, veja bem, a velocidade nesse percurso, ela é constante ou não? Você repara se a velocidade está mudando com o tempo? Ela está mudando a velocidade ou ela é sempre a mesma? O que você acha? Ela é sempre a mesma? Ou ela... É sempre a mesma. Ela é sempre a mesma. Então, se a aceleração é a variação da posição, ou é a variação da velocidade, a aceleração é a variação da velocidade no tempo. Se a velocidade é constante, de quanto que é a aceleração? Você tem... Agora, conseguiu pegar, não? Ainda não? Mais ou menos. Veja bem, aqui atrás, a gente reparou que a posição dele é constante, certo? Se a posição é constante, nós entendemos que a velocidade não existe. Então, se a velocidade é constante, ela é sempre a mesma, igual aqui a posição era sempre a mesma, se a velocidade, ela é sempre a mesma, a aceleração ela deve existir ou não? O que você acha, Regi? Oi. Tá travando, fala de novo, por favor. É a minha internet, será? Oi. A minha internet tá travando? Alô? Tá travando ainda não? Oi. É a minha internet ou as suas? Os meninos, vocês estão assistindo aí? Aqui tá normal. Tá, então deve ser a dela. Então, Regi, então... Oi.
Voltou? Tá melhor para você, não? Agora melhorou. Então, eu estava falando aqui, olha, que quando a gente estudou aqui, se a posição ela não variava, a velocidade não existia. Uhum. E aí, a gente sabe que a velocidade é a variação da posição. Agora, a aceleração ela é a variação da velocidade. Se a velocidade ela é sempre a mesma, ela é constante, a aceleração é de quanto? Alguns de vocês se Então, arriscam? então, acho que, tipo, a aceleração é constante. Beleza, mas não sei. Eu acho que é a mesma, ou então é zero. Tá. Alguém se arrisca alguém que a falar de quanto que é a aceleração nesse caso? Zero? Boa. A Regi já tinha falado e agora eu não vi quem falou, mas quem foi que falou? Eu, Marcelo. Isso. Então, justamente, nesse caso é zero a velocidade. E a velocidade, ela não é em metros, ela é em metros por segundo. Nós vamos entender por que ela é metros por segundo, tudo bem? Então, aqui ela é 0 metros por segundo. Por que que... Olha a relação. Quando a gente estudou um gráfico de posição por tempo aqui, onde a posição era sempre constante, a velocidade, ela é constante. Aqui, ela é constante, mas igual a zero. Ela não existe a velocidade. Aqui existe velocidade, porém agora é a velocidade que é constante. Então a aceleração é igual a zero. Então a gente já está entendendo a diferença do movimento uniforme para o movimento uniformemente variado. O movimento uniforme, ele tem a velocidade sempre constante. Então não existe aceleração. Então a velocidade é sempre a mesma. Já no movimento uniformemente variado, que é o que a gente está estudando essa semana, ele faz com que a velocidade varie no tempo. Então a velocidade vai mudar, nós vamos chegar lá. Mas eu estou fazendo esses questionamentos para a gente poder chegar lá. Aproveitando já que a Regi está um pouco com a internet meio ruim e a Marcela já se prontificou a poder ajudar de livre e espontânea vontade, então aqui. Marcele, você consegue identificar qual é essa função aqui? Lembra, olha aqui, o que mudou aqui novamente? Mudou de posição para Y, né? Aqui, então, mudou só os que tínhamos de informação aqui. Você quer que eu diga qual vai valer o Y? Não, eu quero... Qual é a função? Que função é essa? Esquece o que tinha aqui em cima e foca só nisso aqui. Se você olha para esse gráfico aqui, caiu no Enem para você. Qual é esse gráfico? Esse gráfico representa qual função? Qual é a resposta? Você quer que eu diga se, por exemplo, se é constante? Algo assim? Olha, todo valor de x, uma função a gente estudou na outra semana, que todo valor de y leva, na verdade, todo valor de x leva a um y. Isso é uma função, certo? Então, porque a função ela leva a um y que... Nossa, gente, que isso que tá virando isso aqui? Então, porque ela leva do conjunto x ao conjunto y. Então, toda função ela pode ser descrita, o gráfico aqui nesse caso, ele pode ser descrito como uma função. Você imagina qual é a função que a gente leva aqui? Tipo, o y tem que ser igual ao quê? Para descrever esse gráfico. No caso, se fosse x igual a 90, eu colocaria y também igual a 90. Certo. Então, aqui a gente sabe que é 90 aqui. Você já respondeu que f aqui. Então, olha bem. Se a gente tem que f de x é 90 e ele é igual a 90, qual é essa função aqui? O que é isso aqui? F de x é igual a y? F de x No caso, é igual a x. Por que é... Ah, É porque, igual eu tinha falado, o f de x
ele é o y, viu? Ele é o y. F de x é y. O que isso aqui quer dizer? O que f de x quer dizer? Quer dizer que existe uma função, não vai ser impossível escrever, vou só falar. É uma função que ela muda de acordo com o que é x. Então, se eu falo aqui que é x, vamos já usar isso aqui. Então, olha para você ver. Nós temos que, quando o x for 1, então, f de 1 aqui, que a gente chama de f de 1, quanto que vai ser o y? Exatamente. Só interpretando o gráfico. Agora, f de 2. F de 2 é igual ao quê? 2. Exatamente. Então, aqui, quando for o x for 2, o y é 2. E quando for 3 é igual a 3. A gente notou esse padrão, certo? Então, a gente aprendeu que a função aqui, a função ela gera esse gráfico. Então, se a gente pegar e criar o gráfico de... Chega lá na escola e fala para você assim, faça o gráfico de x igual a y. Nossa, gente, o que tá virando essa porra aqui? X igual a y. Então, quando você colocar um valor de x, você vai chegar num valor de y, que é exatamente o que está acontecendo aqui. E aí, olha, esses valores são iguais. Então, x... Então, a função que descreve, nesse caso, é f de x igual a x. Que também pode ser escrito como y igual a x. Não tem problema nenhum escrever assim. Eu estou escrevendo f de x porque eu estou dizendo que a função é em função de x. Entendeu? Então, tipo assim. Então, vamos lá. Vou apagar isso aqui. Então, tudo bem. Então, a gente... Agora, o que a gente consegue reparar aqui? A gente consegue reparar que existe uma relação entre funções de primeiro grau, certo? Isso aqui é uma função de primeiro grau. E o gráfico de uma velocidade constante, um MU, né, que a gente chama de movimento uniforme. Então, existe uma relação. Como é que eles são iguais? Quando eu boto f de 90 aqui dá 90, quando eu quero saber a posição no tempo 90, é 90 também. Existe aí uma relação. Vamos entender qual é essa relação agora. Então, aqui a gente vai entender qual é essa relação. Então, primeiro a gente vai entender as fórmulas. Como eu disse, é importante a gente entender as fórmulas na física. Em vez de a gente ficar só decorando formulinha, decora, vamos entender o que é. Então, para velocidades constantes, então movimento uniforme, a gente tem uma equação da posição. A gente chama de equação da posição, a gente pode chamar de equação horária da posição também, mas eu estou chamando só de equação da posição. Preciso decorar esse nome? Não precisa, não. O nome aí, foda-se. Você tem que entender o que é. Então, a gente já viu, vocês já viram, tenho certeza, isso aqui em muitos lugares, né? Inclusive, semana passada eu disse que isso aqui é uma equação definida. Que equação é essa? É a velocidade é igual à variação da posição sobre a variação do tempo. Então, isso aqui quer dizer justamente o que a gente estava falando agora há pouco, que é o que é a definição de velocidade. A definição de velocidade é o quê? É a variação da posição de acordo com a variação do tempo. Então, o quanto varia de posição em um determinado tempo. Então, beleza. A gente consegue abrir essa função aqui, chamar S, delta S aqui, de quê? De S menos SO. O que é cada coisa? O SO é a posição inicial e o S é a posição final. Então, tudo bem. A gente basicamente quer pegar aqui tem uma distância, né? Então, aqui, vamos chutar aqui, né?
que tem... Aqui é o 2 e aqui é o 4. O que a gente está fazendo aqui é falando... Que distância é essa daqui? É 2, né? Porque 4 menos 2... Opa, que isso? Menos 2 é igual a 2. Difícil. É igual a 2. Beleza, então. Show de bola. Fechadão. Pode ser a pilha. Será que a pilha tá dando problema? Rapidão, galera. Mudei a pilha aqui, vamos ver se vai funcionar. Não, problema no computador mesmo. Aí não faço. Vamos lá, vamos continuar. Então, fazendo isso aqui, eu consigo passar o SO para cá, né? Que está negativo, para ficar positivo. Então, essa daqui é a equação, a famosa equação da posição. Luiz, eu preciso decorar a equação da posição? Não. Você consegue simplesmente sair disso aqui e chegar nela. Você tem que entender a definição de velocidade. Se você entende que a velocidade é a variação da posição dividido pela variação no tempo, quanto uma posição varia no tempo, você sabe chegar nessa equação aqui, sem precisar decorar, sem precisar de musiquinha, sem precisar de falinha, de frasezinha. É simples, você tem que entender a definição. Então vamos lá, vou continuar. Então agora que a gente já sabe de onde é que veio as fórmulas, a gente vai estudar qual é a relação entre as fórmulas e as funções. Então, aqui a gente tem aquela mesma função que eu mostrei na última, o mesmo gráfico, na verdade, né? E aqui, o que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que essa função aqui, vocês estudaram isso na escola, é importante, é justamente a função afim. O que é a função afim? Ela é a função de primeiro grau. Função de primeiro grau. Como é que nós caracterizamos as funções de primeiro grau? Isso aqui não é aula de matemática, é aula de física, mas é importante. Matemática é uma coisa muito importante na física. Isso aqui, olha, quem entender isso aqui já vai estar muito à frente de quem está estudando o ensino médio aí, fazendo formulinha até hoje. Isso aqui vai dar uma visão para vocês. Então, olha, eu sei que a função afim, ela é descrita por um A, que é um número constante, o X, que é o que a gente quer, mais um B. Então, AX mais B. A gente falou aqui que essa função aqui, ela é descrita por X. Beleza. Então, eu estou falando aqui que f de x, a gente chegou à conclusão na última página, f de x é igual a x. Beleza. Então, olha isso aqui. O que é o a nessa função aqui? O a é igual a 1, que seria o 1 que está aqui na frente, mais o b. O b é o quê? É 0. Então, a gente escreve só como f de x igual a x. Então, veja bem, isso aqui é uma função afim. As funções afins, o x, ela é um expoente 1 aqui, olha. Então, isso é importantíssimo. E aí, agora, talvez vocês podem estar se lembrando, a função de primeiro grau, ela é justamente esse gráfico aqui, ela é uma reta, que faz ela faz uma diagonal. E aí, essa diagonal, ela pode mudar de ângulos aqui, né? Ela pode ser assim, ela pode ser assim, ela pode ser assim. Existem muitas opções para funções afins. A que eu descrevi aqui é justamente só o x. Então, vamos entender aqui, ó, analisando a equação da posição e a equação afim. Eu botei elas aqui lado a lado, aqui a equação da posição, né? E a função afim, que uma embaixo da outra. Então, aqui a gente tem que a posição ela é igual a velocidade vezes o tempo, mais o SO, que é a posição inicial. E aqui a gente tem que o AX mais B.
padrão AX mais B. Agora, vamos só dispor isso aqui da mesma maneira que se eu mudasse o x. Mudei a letra. X não vai ser mais x. Agora x é t. Falei que x agora é t. Então, coloquei aqui, ó, que f de t é igual a t mais b. Ah, igual, mesma coisa, só mudei a letra. Só mudei a letra que de x passou para t. Vocês reparam as semelhanças? Existem semelhanças bem chamativas aqui, né? Quais são as semelhanças? O A, nesse caso aqui, ele é o quê? Ele é a velocidade. Ah, beleza. E o B, ele é a posição. Ah, beleza, entendi. Então, quer dizer que a equação da posição, ela é bem parecida com a função afim. Exatamente, é isso aí. Isso aqui é um puta de um diferencial para quem está no ensino médio. A galera que está no ensino médio não sabe disso, não entende, nunca reparou nesses padrões. E olha que puta padrão. E como é que isso aqui vai me ajudar? Repara bem, agora vem a sacada. Isso aqui vai mudar a questão do Enem. Isso aqui muda a interpretação do aluno. Só dá-lhe. Quando a gente estuda função afim no ensino médio, o B e o A, a gente aprende que eles têm uns significadinhos no gráfico, né? Então, eu consigo levar esses significados da função para a equação. Vamos entender, então, qual é esses significados? Então, vamos lá. O B, ele tem um significado muito importante, que é onde corta a função no eixo Y. Onde a função corta o eixo Y. Então, B é Essa gente tá impossível escrever. Onde corta Y. Corta Y. Beleza. Então, você está me dizendo que onde cortar o Y num gráfico é o meu SO? É a minha posição inicial? Exatamente. Então, olha aqui. Qual é a posição inicial nesse caso aqui? A posição inicial aqui é 0. Então, veja bem, aqui é 0. Ah, entendi. Entendi. Só que, olha, a posição inicial, quando eu for jogar na fórmula... vou jogar aqui na fórmula. O que é SO? SO é 0 também. SO que vai ser igual a 0 nesse gráfico aqui. Luiz, me dá outro exemplo. Vamos dar outro exemplo, não tem problema. Aqui, olha. Eu vou fazer uma outra reta também. Também uma função afim aqui, vai parar aqui no mesmo ponto. E olha aqui. Onde é que ele cortou agora? Ele cortou no menos 2. Então, o B, ele é... Menos 2 não, na verdade é 2, né? Ele cortou aqui no 2. Então, B é igual a 2. Na verdinha aqui, ó. Quando for na verde, B igual a 2. Então, se B é igual a 2, a posição inicial dele é o meu SO. O que quer dizer isso? Presta atenção. Quer dizer que quando o meu carro ele parte de um lugar, ele vai partir do 2. Porque você lembra que aqui é o tempo? Aqui é o tempo, olha. Você lembra que aqui era o tempo e aqui era a posição? Então, olha bem. Quando o tempo for 0, a posição dele é 2. Então, o que isso está me dizendo? Está me dizendo que quando o carro saiu do lugar, ele estava em 2. E o gráfico me diz a mesma coisa. Tá vendo que o gráfico está dizendo que aqui é B? Foda. É isso, tá ligado? É isso. Olha as informações que você pode tirar de um gráfico. Quando você for fazer uma questão agora, você não tem que pensar só na continha. Eu quero conta. Olha as informações. Qual é a informação? Primeira informação que você tem já. Primeira informação, bateu o olho no gráfico, quer dizer que
ele saiu da posição 2. Então, tá aí uma coisa importante. Agora, o que que é o A? O A, ele é análogo aqui à velocidade do nosso carro. E a gente sabe, velocidade média é igual a velocidade constante, então é sempre a mesma velocidade nesse caso. Então, a gente sabe que o A é a velocidade. Então, aqui, olha, o que que a gente sabe que o A diz pra gente na matemática? Se a gente tem um A positivo, então, A, vou escrever de azul aqui, né? Para A maior que zero, então tudo que é maior que zero é positivo, o A, então, ele implica que o nosso gráfico ele vai ter esse formato aqui, olha. Ele vai ser assim. Ele vai ser para cima. Aqui, ó, para cima. Por quê? É igual a gente falou. O A, ele nos diz, se o A é positivo, ele é assim. Ele cresce, igual a gente viu lá, né? A gente, quando eu perguntei para as meninas, olha aqui, quer dizer que quando o tempo passa, a posição aumenta. Quando o tempo passa, a posição aumenta. Foda. Então, olha, isso aqui é a primeira, mais uma informação. Se o A ele é menor que zero, ele diz o que para a gente? Ele diz que a velocidade, o gráfico vai ser assim, ó. Ele vai ser um gráfico para baixo. Olha aqui, vou representar um gráfico aqui em amarelo. Olha, opa, olha aqui. Então, quando vocês olharem esse gráfico amarelo aqui, o que você já vai tirar de interpretação, de cara? A gente já sabe que o ponto inicial é 5, então eu consigo escrever. Eu sei que SO aqui vai ser mais 5. Então aqui eu vou ter o tempo, né? O tempo. O tempo. E a velocidade, ela é positiva ou ela é negativa? O que eu posso descobrir disso aqui? Nesse caso aqui ela é negativa. Porque, olha o gráfico. O gráfico ele é negativo. Então, aqui a velocidade você vai ter que encontrar, lógico. Calcular ela. Tem outras formas para fazer isso, mas vocês ainda não têm aparato matemático para chegar nisso. Mas, olha aqui. Isso aqui é a velocidade. Show? Então, a gente já consegue tirar muitas conclusões. Quais são as conclusões? A gente consegue tirar. Só olhando o gráfico para a física, a gente consegue descobrir o que é o SO e qual é, se ele é positivo ou negativo, o gráfico. Todo mundo entendeu? Deu para entender que doideira? Isso aqui isso aqui é foda. Isso aqui é muito foda. Então aqui eu só vou fazer aqui, ó, como se fosse o gráfico. Vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Ó. Aqui. Ó. Droga. Ai, droga. Aqui. Então, beleza. Então, a gente sabe que o gráfico, ele é... Se o A é positivo, ele é assim. E se o A é negativo, ele é assim. O que isso pode ajudar a gente na física? Se você for olhar o gráfico da posição pelo tempo e você vê que está diminuindo aqui, ó, você fala, opa, eu sei que se está diminuindo, está indo para baixo aqui, a velocidade é negativa. De cara eu sei. Por que eu sei? Porque aqui, ó, o A, se ele for negativo, o gráfico é para baixo. Foda. Então, olha as relações matemáticas e físicas. Aqui você consegue relacionar a fórmula da posição com a fórmula com a função de primeiro grau. Isso é muito foda. Isso é muito legal. Então, vamos dar continuidade aqui. Agora a gente vai entrar... importante. Se a gente reparar aqui, a gente só estudou velocidades constantes, né? A velocidade aqui é sempre constante. Igual a gente estava conversando lá, a velocidade aqui era sempre constante. Agora a gente vai entender o que é as velocidades se elas não forem constantes. Então vamos lá, vamos entender se as velocidades elas não forem constantes. O Ian, ele pode ajudar a gente aí, não? Tá com
Oi, E aí, bom? escutando? Tô escutando, certinho. Aqui, Ian, que a gente tem um gráfico, e aí, diferente do outro gráfico, ele não é uma reta, né? E aqui é uma posição, né, também pelo tempo, e ele agora não é uma reta. Ele segue o que a gente chama de uma parábola. Então, você acha que existe velocidade nesse período? Acredito que sim, Por que você acha que existe velocidade nesse período? porque a posição vai mudando com o passar do tempo. Exatamente. Então, sim, existe. Porque definição de velocidade, importantíssimo, a posição varia. Então, definição de velocidade, sempre muito importante. Se a posição varia com o tempo, quer dizer que existe velocidade. Então, muito bem. Aqui a gente repara que existe a variação da posição, né? Que quando tá em 1 metro, tá aqui num instante, sei lá qual é. Aqui quando tá em 2 metros, tá em outro instante. Tá vendo que tá seguindo uma linear, não tá sendo linear, tá sendo aleatório meio que. Na verdade, não é aleatório, mas existem posições, instantes diferentes para tempos, para distâncias, tipo assim, passa a mesma distância e não é o mesmo instante, tá variando isso. Então, se você pega 1 segundo, é diferente a posição se você pegar mais 1 segundo à frente. A posição está variando. Então, mas só que. Então, caso exista, onde é positiva e negativa. Então, aqui, onde você acha que a posição, na verdade, a velocidade, onde você acha que ela é positiva e negativa aqui? Você consegue Acho que interpretar isso ou não? acho que até as 2 horas é positivo, porque está aumentando a posição Boa, e então depois das aqui, 2 horas é negativo. exatamente. Então, conseguiram pegar aí, galera? Olha, só para sintetizar, se vocês olharem bem o gráfico aqui, olha, de acordo com o passar do tempo, aqui, a posição está só aumentando, né? O tempo aqui correndo e a posição aumentando. A posição cada vez maior. Só que depois que ela chega aqui, você for ver como que tá o gráfico, cada vez mais, ele agora está diminuindo a posição. Ah, agora está diminuindo. Então quer dizer que agora a velocidade ela é negativa. Show. Então, a gente já marcou aqui o que é o positivo e o que é negativo aqui, né? Vou deixar mais e menos aqui. Na verdade, eu vou colocar aqui o instante zero, de 0 a 2 horas. Tá impossível de escrever, meu Deus. 0 a 2 horas é positivo. E o resto é negativo. Vamos... E de 2 a 4 horas, negativo. Então agora a gente já está conseguindo começar a entender, a gente está pegando a definição de velocidade, né? Então a gente tem aqui já o que é a definição. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Qual situação esse gráfico pode escrever?
Ian, quando você olha esse gráfico, você imagina que qual situação será que ele pode estar descrevendo? Eu não tenho certeza não. Tudo bem? Talvez um carro que vai e volta para o mesmo lugar, não sei. Exatamente. Então, olha esse gráfico aqui, o que ele pode estar representando. Ele fala de exatamente o que o Ian falou. O cara sai da posição 0, aí ele fala, vou no supermercado. Aí ele anda 4 quilômetros até o supermercado. Chegou no supermercado, agora ele está voltando para o início. Porque, olha, ele está voltando para o início aqui, ó. Qual é o início? O início aqui é o eixo, é o nosso eixo X aqui, no caso, né? Porque o zero do Y aqui. Então, ele está voltando, olha ele indo e voltando. Indo e voltando. Então, você está vendo que a posição ela está indo até um certo nível, depois ela volta para o mesmo lugar. Então, ele está indo e voltando, ele está indo de casa até um restaurante e voltando para casa. Então, tá aí uma boa análise. Droga, eu acho que eu já dei uma resposta aqui. Deixa aqui, foda. Não sei exatamente mais o que é que eu estava falando quando eu escrevi isso aqui, não. Vamos ver aqui. Então, aqui, o nosso objeto estudado sai e volta para o início. Para o mesmo lugar, no caso. Para o mesmo lugar. Então, vamos lá. Ian, se você olhar isso aqui, qual você acha que é a velocidade média, só olhando para o gráfico, desse movimento aqui? Qual você acha que é a velocidade média? Pela fórmula, posição inicial menos a final. A final menos a inicial, dividido pelo tempo. Certo. Então, como a posição final é 0 e a posição inicial também é 0, dividido pelo tempo seria 0, não sei, talvez. Exatamente. Análise também. Então, olha, isso aqui a gente falou justamente na semana passada também. Só que agora a gente está analisando isso em um gráfico. O que a gente tem aqui. Um tempo aqui. E isso aqui é justamente a posição inicial é qual? É 0. Ele sai aqui do 0. Aí ele menos o quê? Menos o 0, porque olha quando ele acaba aqui. Quando ele acaba é na onde? É no 0 também. Pela variação do tempo. Qual é a variação do tempo? 4 horas. Qualquer número dividido, 0 dividido por qualquer número é 0. Então, olha bem. Perceba que para ele sair de casa, ele teve que ter velocidade. Todos esses instantes aqui têm velocidades, e se você observar, são velocidades diferentes. Mas por que é a velocidade média? É 0. Por que ela é 0? Justamente porque a gente só se preocupa com o início e o final. Se ele te perguntasse a velocidade 0, a velocidade 0 não, a velocidade média de 0 até 2, seria outra resposta. Qual seria a resposta aqui? Seria a divisão entre todo o percurso percorrido aqui, então no caso 4, 4 metros, né? E aí por quanto tempo? 2 segundos. Então no caso a velocidade média aqui seria 2 segundos não, 2 segundos, gente. Botei metro por hora? Esse aqui é quilômetro, peraí, agora eu sequelei aqui. Não, é K, isso aqui é um K, peraí, deixa eu só.
Então, aqui, olha. Na verdade, aqui, então, são 4 quilômetros em 1 hora. Aqui, então, em 2 horas, no caso. Então, no caso, 2 quilômetros por hora. Eu vou corrigir aqui também. Não vou deixar errar, porque aqui está em metros por segundo e a gente não colocou de metro por segundo. Isso aqui, ó, eu já errei. Isso aqui, na questão de prova, isso aqui vale muito. Entender unidade de medida é uma coisa importante. Quilômetros por hora. Então, beleza. Então, aqui seria 2. Tem uma reta que a gente pode descrever que seria a reta da velocidade média, que seria essa daqui, olha. Se a gente pegar... Opa! Eu errei aqui. Se a gente pegar só o início e o final, eu vou colocar ela até de amarelo para ela ficar diferente. Se a gente pegar só o início e o final, essa é a velocidade. É essa reta aqui que representa a velocidade média. Velocidade média, importantíssimo. Então, vamos continuar aqui. Existe aceleração nesse período? O que você acha, Ian? Você acha que existe aceleração aqui, não? Quando ele fez essa... Acho que sim, porque a pressão vai aumentando, mas não é igual. Certo. E Vai. você... Pode falar. Não, é isso mesmo. Então, você acha que... Tem uma... Então, primeiramente, já existe aceleração nesse período? Existe. Veja bem, olha o gráfico, galera, presta atenção. Aqui, quando ele está vindo para cá, a posição aumenta com o tempo. Porém, a gente consegue estudar uma coisa que é muito legal, que vocês não precisam necessariamente saber, mas eu acho que pode ser uma informação legal para vocês saberem, que é lá um tempo atrás, na verdade, na última aula, a gente falou sobre velocidade instantânea. As velocidades instantâneas, elas são... A gente consegue calcular elas pela reta tangente aqui, ó, a esse gráfico aqui, assim, ó. Essa reta tangente, ela é igual à velocidade naquele instante, naquele momento. Só que se você reparar, a angulação dessa reta tangente, ela vai cada vez menor, olha, até que ela chega aqui e ela é paralela. Então, isso aqui vocês não precisam saber direito, não, mas é legal saber. Por quê? Porque o que a gente consegue reparar no gráfico aqui é que quanto mais tempo ele passou correndo, ele está freando aqui, olha. Dá para ver que, então, a velocidade está cada vez menor. Se você pegar a velocidade nesse ponto aqui, a velocidade nesse ponto, esse ponto aqui, a velocidade é menor do que nesse. Então, ele está freando aqui. Então, aqui, quando ele pergunta se existe aceleração, sim. A aceleração freia o carro nesse momento aqui. Inclusive, eu acho que eu tenho uma pergunta lá na frente que fala isso. Qual você acha que é a aceleração média nesse percurso aqui? Ian. A aceleração é negativa, mas eu não lembro de como calcula a aceleração média. Ok, então você disse que a aceleração ela é negativa. Por que você acha que ela é negativa? Porque a posição vai diminuindo com o passar do tempo. Mas a partir daqui ela começa a aumentar de novo, né? Assim, você vê... Alguém disse alguma coisa aqui, não? Pode falar, Gleice. Alô? Você levantou a mão sem querer? Não sei. Ela saiu depois. Acho que aqui foi sem querer. Então, olha bem. A gente consegue ver que a aceleração ela é negativa, porque, igual eu disse, aqui ele está freando, né? Então, ele está freando. Na hora que ele chega aqui, a velocidade é 0.
E aí, o que acontece agora? Imagina que o cara ele tá indo. Ele tá indo, cada vez ele sai com velocidade, ele sai de rápido. Vamos fazer assim. Ó, imagina aqui comigo. O cara ele sai de casa, ele já sai na arrancada. Ele vai, vum, já sai de casa. Na hora que ele sai na arrancada, com o tempo ele vai freando, ele vai cada vez mais devagar. Na hora que ele chega no lugar, ele faz a volta. Na hora que ele volta, agora ele começa a ganhar velocidade de novo. Como é que ele volta para ganhar velocidade? E agora a aceleração está no sentido do quanto ele está percorrendo. Então, olha bem aqui. Aqui ele está freando. Só que na hora que ele chega aqui, agora ele está sendo acelerado. Só que ele está sendo acelerado contra o movimento. Então, por isso que faz essa curva aqui para baixo. Então, a gente consegue descobrir a aceleração média disso aqui. Como que a gente faz isso aqui? Primeiro a gente teria que achar a aceleração. Então, aqui, ó, olha como a gente escreve isso aqui. Então, justamente a definição de aceleração. A definição de aceleração é a velocidade variando no tempo. Então, veja bem, a velocidade aqui, em cada instante, ela está mudando, ela não é a mesma velocidade. Então, quer dizer que a velocidade está variando no tempo. Se a velocidade varia no tempo, quer dizer que existe aceleração. A aceleração é o que faz com que a velocidade varie. Então, olha aqui a variação da velocidade dividido pela variação no tempo. Então, aqui, a gente ia precisar de uma outra fórmula nesse caso, que aí seria essa fórmula aqui, que seria de... a gente vai chegar lá de como chegar nessas fórmulas, que são S é igual... Na verdade, a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, tudo isso sobre 2. Tá, vamos só analisar algumas coisas aqui, então, para a gente conseguir chegar em qual seria essa velocidade, essa aceleração. Aqui a gente tem que a posição inicial ela é 0. A posição final é 0. A posição inicial também é 0. A velocidade inicial, quando ele sai aqui, eu não sei o que ela é, então deixo ela aqui. Tem o tempo percorrido, a aceleração, o tempo ao quadrado, sobre 2. Tudo que é médio, ele preocupa-se apenas com o inicial e o final. Nesse caso, a velocidade aqui ela é positiva no início, mas quando ela chega aqui, ela é negativa. Porque a aceleração fez com que a velocidade variasse. Se a velocidade está variando com sinais diferentes, ela faz com que a aceleração seja o que faz com que a velocidade varie. Então, eu vou deixar de uma forma melhor, porque eu acho que eu estou confundindo isso aqui com... Ian, você consegue imaginar qual função é essa? Agora, sem pensar que aquilo descreve, sabe como descrever algumas coisas de uma função desse tipo aqui, não? Eu sei que é uma função quadrática. Boa, uma função quadrática. Eu sei, Ok. o sinal A, B, C, coisas. Ok, então fala pra gente o que você sabe. Sabe que é uma função quadrática? O A seria negativo. Então você sabe que o L é Ele negativo. tá com cavidade para baixo. Ok, beleza. O que mais? O B. Se não me engano, André explicou de uma forma que eu não sei se é exatamente isso. Mas como ela corta... Não, o C.
é onde corta o eixo Y, não? Sim. Então, nesse caso aqui, onde Então é C? seria 0? Ok, é 0. Beleza. 0? O que mais você consegue extrair dessa informação aqui? Tem como saber o B, mas eu esqueci. Tá, não, beleza. Deixa eu... Tem mais alguma coisa que você consegue extrair daqui, não? Não? Você não identifica mais Acho que nada? não. O que que são... Como é que a gente chama quando os pontos, importante, é uma boa palavra. Como é que a gente chama os pontos que cortam o eixo X? Em uma raiz. Ah, deu... Ai, meu Deus, dei a resposta. Sem querer, droga. Quer dar a resposta agora? Não? Os zeros da função, a raiz. 2, então. Sim, então a gente sabe. Eu acabei dando a resposta. Pode falar? Tá. Então aqui Ele me deu a resposta. tá cortando um pouco, eu não consegui entender. Nada não, nada. Esquece. Vai, continua. Tranquilo. Então, talvez vocês não se lembrem, mas onde corta o eixo X são o que a gente chama de raízes, que é o zero de uma função. Então, se a gente pega uma f de x... Ai, impossível escrever assim, eu esqueço que tá zoado. A gente pega um f de x, quando a função ela for igual a zero, o x dela vai ser as raízes. Então, aqui, olha, aqui ele me dá quais são as raízes. Então, aqui eu tenho a raiz 0 e a raiz 4. Beleza. Existe então a gente sabe que eu vou chamar de x1 e x2. O x1 é uma raiz, é 0. E o x2 é igual... Existe uma forma de você conseguir escrever algumas funções. Funções quadráticas, você consegue escrever elas, que é x menos o x1, que é a raiz, a primeira raiz, vezes x menos o x2. Ok. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui é pegar essas raízes, colocar aqui e ver qual função vai dar. Então, vamos ver qual função vai dar. Então, vai ser x menos o 0 vezes o x menos o 4. Se nós multiplicarmos agora isso aqui, o que é isso aqui que a gente aprendeu? Isso aqui é uma multiplicação assim, né? A gente faz meio que a gente chama de chuveirinho. Então, mas só que aqui é 0, então só preciso multiplicar por x aqui o que tem dentro desse aqui. Então, essa função, ela é x ao quadrado menos 4x. Alguém identifica algum erro nessa conta? Veja bem, o que o Ian tinha falado? Que o A, ele é negativo. Mas como é que eu achei, então, que isso aqui não faz sentido, né? Tem alguma coisa a ver com a propriedade? Tem a ver com a propriedade dos produtos notáveis ou não? Nesse caso, não. Mas, na verdade, tem a ver, sim. Mas ela não é tão relevante aqui nesse caso. O que a gente está fazendo aqui são achar as raízes da função. Então, aqui, a gente consegue simplesmente multiplicar por menos aqui, então a função inteira. Então, se eu colocasse aqui menos x, aí daria certo, porque aí seria menos x ao quadrado menos 4. Vamos ver quais são as raízes aqui.
Para a gente saber as raízes aqui, ele tem que ser igual a 0. Se aqui for 2, então isso aqui tudo está ao quadrado, isso aqui nem tudo está ao quadrado, na verdade, só o x, né? Então, x ao quadrado. Acho que eu errei alguma coisa aqui, peraí. Ah, não, tá certo. Eu estou sequelando aqui. Vamos ver se as raízes funcionam aqui, então, no caso, na verdade. Se aqui for 0, essas raízes aqui funcionam aqui, para ver se está certo? Se for 0, 0, 0, 0, 0 ao quadrado é 0, né? 4 vezes 0 é 0 também. 0 mais 0 é 0. Então, show. Esse 0 é uma raiz disso aqui, porque quando eu substituo 0 no x, deu 0. Quando for 4, aqui é 4 ao quadrado, 16. Então, menos 16. 16 mais 4 vezes 4, então, menos 16 mais 16. Então, menos 16 mais 16, 0. Então, também é uma raiz. Então, a função que a gente identificou aqui, qual é? É menos x ao quadrado mais 4x. Show? Essa é essa função. Então, tá bom. O que a gente consegue encontrar de relevante aqui? A primeira é... Na verdade, vamos deixar isso para a próxima aqui. Vamos passar aqui já para a próxima, que a gente vai falar sobre as equações e depois a gente vai voltar aqui. Vamos falar, então, de onde vieram as equações dessa parte da física. Essas equações, então, elas são para velocidades não constantes. Então, o movimento uniformemente variado. E quando ele é uniformemente variado, ele é uma aceleração constante. Então, ele tem aceleração. Obrigatoriamente, ele tem aceleração. Ela é constante. Na verdade, vou até botar aqui, olha. Constante e diferente de 0. Então, beleza. É uma constante e diferente de 0. Então, aqui a gente tem a equação da velocidade. Qual é essa... Vamos imaginar... Primeiro, a gente tem que partir, então, do que foi definido, né? A gente definiu a aceleração como a variação da velocidade no tempo. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, o mesmo processo que a gente fez na da posição lá para MU. Então, a gente abre a velocidade aqui, passa para cá, e acha que a velocidade é igual a... Então, a gente vai passar para cá, assim, né? E aí, a gente vai chegar aqui. Velocidade final é igual à velocidade inicial, mais a aceleração, que, no caso, estou colocando a aceleração média, mas como a aceleração ela é constante, ela é igual à aceleração média. Então, sem dor de cabeça ainda. Vezes o t. Ok. Luiz, eu preciso decorar isso aqui com frasezinha? Não precisa. Você precisa saber o que é a definição. Qual é a definição de aceleração? É a variação da velocidade no tempo. E isso aqui foi definido. Então, justamente a definição. Então, vamos continuar aqui. Essa daqui é a equação da velocidade. Beleza. Partindo da equação da velocidade, a gente consegue chegar em uma outra equação. Que é essa... Partindo, então, dessa equação aqui, a gente consegue chegar nessa equação. Luiz, como que eu chego nessa equação? A gente faz uma integral. Não é coisa que vocês sabem ainda, mas quem for estudar curso de exatas vai aprender isso aqui. Só curso de exatas? Não. Quem faz biologia, química, zootecnia, agronomia, essa rapaziada toda aí vai fazer cálculo, vai aprender o que é integral. E essa parte de cálculo é do caralho. Então, eu não vou explicar para vocês como que eu chego nisso aqui, mas uma vem da outra. Porque seria um tempo meio que perdido para isso. Então, aqui a gente tem aqui que a posição é igual a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração média, no caso, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Essa é a equação da posição. Lembrando que aqui a gente vê a equação da posição para movimento uniforme, porque ele dá a posição aqui, tá vendo a posição? E aqui também é uma equação da posição, porque ele trabalha com posição. Então, beleza. A gente sabe como é que veio daqui, vocês ainda não sabem a fundo de onde é que veio, mas uma coisa vem da outra. Agora, como a gente tem como chegar naquela outra fórmula de MU também,
de MUV, na verdade, movimento uniformemente variado, que a gente parte das duas funções, das duas equações, na verdade, que a gente chegou. Então, a gente vai partir dessa primeira equação aqui, né? Partir aqui. E se a gente lembra, a equação de Torricelli, que é aqui, que já está aqui escrito, ela não tem tempo. Se ela não tem tempo, quer dizer que a gente substitui o tempo por outras coisas. Então, aqui, olha, eu vou isolar o tempo. Eu vou pegar isso aqui, vou passar isso aqui diminuindo para cá, igual diminuindo aqui, e vou passar isso aqui dividindo pelo outro lado. E aí a gente vai chegar aqui, T é igual a essa relação aqui, esse aqui é T. Então, eu vou pegar esse T e vou substituir nessa outra equação aqui, que é a que a gente encontrou agora, que é a equação da posição. Se a gente substitui nesse T e nesse T, esse T aqui, eu não vou fazer essa demonstração para vocês aqui, mas se vocês quiserem, vocês mesmos conseguem fazer. É só você substituir aqui e desenvolver, substituir nesses T's aqui, nós vamos chegar na equação de Torricelli, que é justamente essa daqui, que é a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a variação da posição vezes a aceleração. Essa é a equação de Torricelli. Então, a gente conseguiu chegar nas 3 equações partindo da definição. É isso que eu estava falando lá atrás, quando na primeira aula a gente falou sobre da onde vêm as coisas e como interpretá-las, da onde vêm as fórmulas. A fórmula vem daqui, gente. É daqui que vem. Eu não sei se vocês já se perguntaram da onde é que vinham essas coisas. Ah, o professor não fala de onde é que vem. É daqui. Não é lá muito divertido, muito empolgante, não, mas é daqui que vem. Então, vamos continuar. Aqui, então, a gente tem aquele mesmo gráfico, né, que a gente estava estudando, e agora a gente vai fazer uma análise das coisas aqui. Então, vamos fazer uma análise aqui rapidão. Primeiro, aqui a gente tem uma função quadrática. Como é que a gente fala o que é uma função quadrática? Função quadrática, a principal coisa dela é ter o x ao quadrado aqui, né? Então, ele tem que... Existe o x ao quadrado. Na função afim não existe x ao quadrado. Então, a função quadrática, ela é ax ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui eu acredito que vocês já tenham visto no ensino médio, não sei se vocês ainda lembram. Então, a função quadrática, a gente pode analisar ela junto com a equação da posição e a função. Então, essa aqui é a equação da posição, é a fruto do integral lá que a gente fez. E aí aqui a gente vai fazer o quê? A gente só mudou o posicionamento disso aqui para ficar mais bonitinho aqui, né? Para ficar mais fácil de entender. E substituímos x por t novamente. Ah, e o que é t? Não importa, a gente só substituiu. Vamos ver, então, relacionar as coisas aqui. Vamos relacionar, então, as coisas aqui. Vamos ver aqui como é que a gente pode... O que há de parecido? Ok. Então, olha. O que tem de parecido aqui? Aqui a gente tem um t ao quadrado. Então, a gente tem algo ao quadrado aqui. Aqui a gente também tem uma variável ao quadrado, tá? Aqui também temos um t ao quadrado. Um t, né? Aqui também temos t. Ah, então, vocês conseguem notar que existe a semelhança, inclusive gráfica na parada? Então, função afim da função quadrática, a velocidade está ligada ao b, a posição inicial está ao c. Então, vamos ver aqui, já vai tratar do b aqui agora, porque é melhor tratar dele lá na frente, quando a gente for falar de função. Então, a gente vai tratar só do que é mais importante aqui. Então, eu sei que aqui, que o c, ele é igual ao CO. Ao S. Então, ele é onde corta o eixo Y. Então, aqui, onde corta Y. Então, aqui, nesse caso aqui, ele corta na onde? É no zero. Então, quer dizer que
Aqui é zero. O SO é igual a zero e o C também é igual a zero. Aqui são coisas que a gente consegue tirar só do gráfico. Aqui, se a gente reparar aqui, então, acelerar por 2. Caraca, eu caí? Travou para todo mundo? Caiu para todo mundo. Meu Deus, o Google tá em choque. Caraca, tá transmitindo tela ainda? Nossa, quanto tempo eu falei sozinho? Vocês conseguem. Vocês estão me ouvindo direito agora ou não? Falei pouco, tá. Alguém consegue me falar aonde eu tinha parado aqui? Pode abrir o microfone aí, gente. Alguém fala aí, gente. Onde é que eu tinha parado? Acho que você estava associando o gráfico com a fórmula, algo assim. Então, De C onde corta Y, tá, por aí. então aqui, olha, o C é o nosso SO, né? Que é onde corta Y. O A, se a gente ver aqui, o A ele está diretamente relacionado com o A da função aqui, olha. Então, a gente sabe que A é igual ao quê? É igual a aceleração média sobre 2. Porque olha aqui a relação. Então, o A, ele é maior que zero. Só de olhar, só de eu, sabe, olhar isso aqui e ver que essa função ele faz esse símbolo negativo. Então, se o A é negativo, eu já sei que o A é negativo. Então, só de olhar aqui, eu sei que o A é negativo. Porque quando o A ele é menor que zero, então quer dizer que ele é negativo, ele é triste. Se ele for feliz, ele é positivo. O que isso quer me dizer? Quer dizer que se esse for o formato do gráfico, a aceleração é negativa. Se o gráfico fosse desse formato, a aceleração ia ser positiva. Então, isso aqui são informações que a gente consegue tirar diretamente do gráfico, bem rápido. Agora que a gente sabe da onde que a gente consegue tirar algumas coisas, vamos voltar aqui na aceleração. Só quero mostrar uma coisa. Veja bem, a gente queria saber qual é a aceleração aqui. Agora a gente sabe que o A de uma equação, de uma função, ele é igual ao quê? Ele é igual à aceleração média sobre 2 atuando nisso aqui. Então, a atuação média aqui, como é que eu posso fazer isso aqui? Olha isso aqui. Qual é esse? Nessa função aqui, eu sei que o A é o quê? O A é menos 1. Peraí, vou
Olha aqui, o A. Eu vou terminar. Eu caí de novo? Meu Deus. Então, deixa eu só terminar então esse raciocínio aqui. Tá, eu caí por alguns segundos. Tá bom. Vou terminar isso aqui então só. Aqui, se eu analisar o A dessa função, aqui é -1, certo? Esse A aqui. Então, A é igual a -1 aqui. Só que eu sei que a aceleração média, eu consigo saber que é -2 metros por segundo ao quadrado. Show? Ah, tá, já é terminando. É, vocês estão me ouvindo? Não. Eu fiquei sem ouvir aqui, mas voltou agora. Alô, alô, estão me ouvindo? Oi. Oi, Travou, ficou sem ouvir, aí depois tá travando? voltou um pouco, depois parou de novo. Oi.